Abençoa no nome de Jesus o teu servo. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz em conhecer, na verdade conhecer não, voltar, que eu já estive aqui com meu pai, o presbítero Edmilson, que dirigiu ali a Coab Munk, e muito feliz tanto de ver esta adoração maravilhosa que sobe para o trono da glória, e a glória que já tem descido aqui neste lugar, que tem feito nós nos alegrarmos na presença de Deus, e também esta igreja maravilhosa, essa igreja linda. Eu agradeço aí o convite do pastor Elias, a autorização do nosso pastor Marivaldo, para estar trazendo aqui uma porção da palavra de Deus. Peço para que a igreja tome assento, por favor. Pela misericórdia de Deus, tenho congregado ali na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Vila dos Remédios. E ministro aulas de teologia no setor 34 Pinheiros, com o pastor Adelício, tem auxiliado ali o pastor Adelício, e adorando e servindo aquele que vive e que reina para todo sempre. Então esse é o principal, que nós permaneçamos em adoração, que nós permaneçamos em oração, porque o mesmo Deus que tem falado desde o início desse trabalho de culto é o Deus que continua falando, não por causa de mim, porque eu não tenho aquilo que é suficiente para atender à demanda, ao trabalho, mas por causa daquele que tem misericórdia e que usa um vaso de barro, e que usa um servo, que usa a sua serva, que usa a sua igreja, para comunicar a sua palavra, o Espírito Santo de Deus que está aqui e que fala particularmente e profundamente a cada coração. O trabalho de hoje, um trabalho de conscientização missionária, já tive o privilégio de assistir juntamente com a igreja, o trabalho que o missionário vem desenvolvendo ali junto ao povo da Itália. É um trabalho difícil, um povo que é muito apegado ainda às tradições católicas, inclusive dentro desse povo já há um trabalho desenvolvido há muitos séculos pelos valdenses, desde antes da reforma até. Pedro Valdo já desenvolveu um trabalho de evangelização tanto no sul da França quanto no norte da Itália. Então já há trabalho ali de evangelismo desde antes da reforma luterana, ok? E aí o irmão está lá colaborando, levando a preciosa semente a esse povo que precisa também da salvação em Cristo Jesus. E nós podemos glorificar a Deus, porque nós estamos assentados nesses bancos aqui, porque algum dia alguém se dispôs a cumprir o ID, algum dia alguém se dispôs a levar a palavra de salvação, a levar o evangelho de salvação, e nós fomos encontrados, nós fomos resgatados pela poderosa mão de Deus, porque alguém cumpriu a ordenança, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim todos nós fomos alcançados e estamos aqui, adorando, louvando e exaltando aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos para a palavra de Deus, sem tomar mais tempo. Livro de Êxodo, abram aí por favor, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o capítulo é o de número 3. Livro de Êxodo, o capítulo é o de número 3, a partir do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: vou fazer a leitura aqui para não tomar muito tempo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe, guarde isso aqui, é maravilhoso, veja só, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse:
não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Finalmente, versículo 10, vem agora. Esta palavra é diretamente para mim e para você. Veja só, vem agora, é uma ordenança, é um chamado da parte de Deus por meio do seu Santo Espírito, que está ministrando essa palavra ao seu coração. É um chamado para nós. Veja só, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantos podem glorificar a Deus por essa maravilhosa palavra? Uma leitura um tanto longa, um tanto extensa, mas necessária. Veja, culto cuja temática é conscientização missionária. E esses cultos de conscientização missionária são importantíssimos, porque não há possibilidade da igreja viver se ela não respirar missão. Missão, como é dito, aquela frase tão conhecida, está no coração de Deus. Mas quando é dito que missão está no coração de Deus, você tem que se lembrar que Deus é o missionário por excelência. Que quando a humanidade cai no Éden, é Deus que aborda Adão e Eva ali naquele jardim. Primeiro os interroga, traz juízo sobre eles, porque eles eram dignos de juízo. Mas o mesmo Deus que trouxe o juízo, trouxe a palavra de salvação, o chamado proto-evangelho, que é quando Deus disse: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então no Éden estava profetizado a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo disse: na plenitude dos tempos, ele veio, nasceu por meio de uma virgem, andou entre nós como homem, mas não pecou. Andou entre nós pecadores, mas em santidade plena e absoluta a Deus. Foi até aquele madeiro, entregou a sua vida por nós. Morreu, não por causa de algum crime ou pecado que tenha cometido, mas morreu vicariamente, substitutivamente. Naquela cruz estava o meu e o seu lugar, mas ele foi por nós até o madeiro. Ele entregou o seu corpo por nós, sangrou, derramou o seu sangue. E é dito na Sagrada Escritura que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. É o sangue da expiação, por meio do qual nós fomos santificados, nós fomos purificados, e nós temos acesso direto ao trono da graça. Nós temos acesso direto à presença de Deus. Por isso que você pode sentir o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida agora à noite. Por isso que você pode clamar e invocar o nome do Senhor e ser salvo por causa do sangue de Cristo Jesus derramado sobre você. Então o Senhor é o missionário por excelência. E a igreja nasce de Cristo, na nova aliança, no Novo Testamento, no sangue dele, como ele mesmo disse. Então a igreja nasce de missão. A igreja nasce de missões, a igreja vive de missões, a igreja pratica missões até o fim da sua vida, até a consumação dos séculos, como o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quando você está evangelizando, Jesus está contigo. Quando você está pregando, Jesus está te fortalecendo. Quando você abre sua boca para dar testemunho, é do céu que vem as palavras de Deus para encher você. Porque Jesus Cristo disse: não temais quando vos levarem diante dos tribunais, diante dos reis, diante das autoridades,
porque naquela mesma hora você vai abrir a sua boca, e no abrir da sua boca eu vou dar a você aquilo que você tem que falar. Não é teologia, não é filosofia, não é conhecimento humano, é poder de Deus para a salvação de todos os pecadores, porque o evangelho é loucura para o grego, porque o evangelho é escândalo para o judeu, mas para mim, para você e para este mundo que está aqui, o evangelho é poder de Deus para a salvação de toda criatura. Então a igreja não pode viver sem missão. Quando a gente faz culto de conscientização missionária, não é porque você precisa assistir alguém que está lá para você ter pena. Não. Não é por isso não. É para que você tome consciência de que você está envolvido diretamente com o que está acontecendo. A missão não é deste missionário que está destacado lá na Itália. A missão é minha. A missão é sua. A missão é nossa. Todos nós estamos envolvidos com missões. Todos nós estamos diretamente compromissados com isso. É contribuindo, é orando e é indo. Eu não tenho condições de ir, porque eu tenho todo um contexto aqui de trabalho, de estudos, de família, mas alguém se deslocou e foi. E se alguém foi, eu vou junto com ele. Eu vou junto com ele na minha oração de madrugada. Eu vou junto com ele na minha contribuição. Eu vou junto com ele participando. Você pode ver que todo o exército que parte para a guerra, ele não pode depender somente daqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão na infantaria. A infantaria não duraria 1 hora se não tiver uma linha de alimentação contínua. Então ela precisa de uma linha de alimentação, onde aqueles que estão na retaguarda se comprometam no mesmo nível de responsabilidade daqueles que estão na linha de frente. Aquele irmão está na linha de frente, mas eu estou na retaguarda. E eu preciso suprir a ele de tudo aquilo que ele necessita. E eu preciso cobrir ele com oração. E eu preciso guerrear junto com ele na oração, para que Deus derrube as potestades, para que Deus derrube as barreiras, para que Deus capacite ele, para que Deus dê ousadia para ele na palavra. Aleluia! Glória a Deus! Glória. Num seminário de teologia da Igreja Batista, lá em Perdizes, perto da PUC, um missionário foi até lá dar um seminário, e ele nos conscientizou da seguinte realidade. Ele falou: muitas pessoas têm orado errado, muitas pessoas têm orado equivocadamente em relação a missões. Muitas pessoas têm orado da seguinte maneira: Deus, interrompe as perseguições, pare as perseguições. Deus, livre os missionários, faça com que a perseguição pare, cesse. E ele disse: essa oração é equivocada, porque você está orando em contradição à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não deixa ninguém enganado. O Senhor Jesus Cristo não deixa ninguém iludido. Ele disse: quem quiser, presta atenção, quem quiser, não é obrigado, mas quem quiser vir após mim, tome a cada dia o quê? A sua cruz. Não é o seu saco de dinheiro, é a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer andar com Jesus e quer chegar no céu, tome a sua cruz e siga. O Senhor disse: no mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que venceu é a garantia da minha vitória. Eu não posso garantir a minha vitória, mas existe um que venceu a morte, que ressuscitou, que ascendeu ao céu e está assentado à destra de Deus, e ele é a garantia da minha e da sua vitória. Ele disse: quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, porque ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Se o Senhor. missionário está na missão, ele toma na missão, ele é recebido com honras lá na glória. Como Estevão, que foi o primeiro mártir, foi apedrejado. Saulo inclusive segurou as vestes daqueles que o apedrejavam. Depois ele mesmo se tornou um missionário e foi decapitado. E Estevão, quando estava ajoelhado, alguém que olha em volta pensa: ali, ele está sendo derrotado. Está sendo derrotado. Mas é porque são pessoas carnais, que não veem o céu por dentro, que não veem o mundo espiritual. Porque se alguém tivesse a visão que Estevão estava tendo, se alguém pudesse ver o que Estevão estava vendo, ele poderia ter a visão, como Estevão declarou: eu vejo os céus abertos
Eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Jesus ficou de pé para receber o seu herói, que entregou a sua vida por amor do Evangelho. Então o missionário disse: a oração não é para a perseguição parar. A oração é para Deus nos dar força, para Deus nos revestir de poder para esses últimos dias de perseguição. Então, quando falamos de missão, estamos falando do compromisso maior da igreja. Tudo é secundário, missões é o principal. Adorar, louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, e cumprir a sua ordenança, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E falando acerca disso, eu trouxe um texto aqui que fala acerca de Moisés. Por quê? Glória a Deus. Porque esse texto que fala sobre Moisés, ele está muito relacionado com a minha e a sua situação. Ele está muito relacionado com a nossa vida. Parece que não, mas você vai entender. O Espírito Santo de Deus está falando com você, como falou comigo. É uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas da medula. A palavra de Deus está entrando aí no teu coração, está modificando você, está tratando você, está trabalhando você. Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que causa essa transformação na nossa vida. Veja, o que Moisés estava fazendo quando foi abordado por Deus, para que a gente possa entender qual é a nossa posição em relação à missão. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Por quê? Porque ele havia cometido um crime no Egito. Ele havia cometido um crime. Ele vivia uma vida dupla. Ele era da corte, porque foi criado como filho da filha de Faraó, só que ele sabia da sua origem. Então ele transitava entre 2 mundos, ele estava cocheando em 2 pensamentos. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que cocheia entre 2 pensamentos é como as ondas do mar, que cresce, vira aquela onda, mas arrebenta na praia e não dá em coisa nenhuma. Moisés viveu durante muito tempo assim, nesse contexto. Então ele viveu cocheando em 2 pensamentos, viveu em 2 mundos, em 2 realidades, como se isso fosse possível. Até que um dia ele fragou um egípcio maltratando um hebreu. Ele olhou em volta, não viu testemunhas, somente o hebreu que estava sendo castigado. Ele foi lá e matou o egípcio. Em outro contexto, quando 2 hebreus agora estavam discutindo, ele tentou intervir. E um dos hebreus olhou para a cara dele e disse: quem que constituiu o juiz entre nós? Você vai fazer comigo aquilo que você fez com o egípcio? Que você matou e escondeu na areia? É verdade. Aí ele viu que os pecados dele não estavam encobertos. Os pecados dele não estavam escondidos. E aquilo trouxe pânico para ele e ele fugiu. Ele fugiu e se envolveu lá numa situação com um Jetro, que era uma espécie de um sacerdote naquele contexto, ali naquele lugar. Casou-se com uma das filhas dele e estava apacentando as ovelhas dele. Só que Moisés nunca se apartou de um desejo, nunca se apartou de um plano, de um projeto, de um sonho, de servir a Deus verdadeiro, de servir ao único e soberano Deus, o Deus dos seus pais. Por isso que ele ficava ali rondando o chamado Monte de Deus, onde as pessoas tinham algum tipo de contato, algum tipo de relacionamento com uma manifestação de Deus. Então Moisés pega o rebanho de Jetro e vai lá apacentar perto do monte de Deus, buscando encontrar alguma coisa da parte de Deus. E eu olho para essa situação e eu me vejo. Eu olho para essa situação e vejo que essa é a situação de muitas pessoas antes de serem tiradas com mão forte, tiradas com mão poderosa de Deus, da vida que viviam sem propósito, da vida que viviam se escondendo, da vida que viviam aleatoriamente, sem ter um direcionamento, sem ter um relacionamento profundo, sem ter um relacionamento verdadeiro. Essa era a situação de Moisés e essa era a nossa situação. Nós também vivíamos sem propósito. Nós também vivíamos esta vida onde nós não tínhamos intimidade com Deus, mas nós queríamos ter. Nós não tínhamos relacionamento com Deus, mas nós queríamos saber como conseguir. E Deus que encontrou. É isso que eu acho extraordinário. Porque Moisés, mesmo tendo desejo, ele não sabia como.
E foi Deus que chegou até Moisés. Foi Deus que abordou Moisés. Da mesma forma na minha e na sua vida. Nós andávamos sem direção, nós andávamos perdidos, nós andávamos sem relacionamento com Deus, até o dia que Deus teve um encontro maravilhoso comigo e com você, até o dia que Deus nos encontrou, até o dia que Deus nos chamou, até o dia que Deus nos abordou. Por quê? Foi Deus que encontrou Moisés, não foi Moisés que encontrou Deus. O Senhor criou ali uma manifestação, uma teofania, onde aquele anjo que se manifestou na sarça como fogo. A sarça ardia e não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés quer se virar para lá, para ter uma visão plena, uma visão completa. E aquele foi o meio pelo qual Deus chamou a atenção de Moisés. Assim também o Espírito Santo de Deus está trabalhando nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te atraindo. O Espírito Santo de Deus está chamando sua atenção. A manifestação de Deus está chamando sua atenção. O poder de Deus que está neste lugar está chamando sua atenção. A forma como Deus trabalha na vida das pessoas está chamando você para o centro. Está chamando você para um relacionamento. Deus quer um relacionamento mais profundo. Deus quer um relacionamento mais íntimo. Deus quer andar com você. Deus quer orientar você com relação àquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele quer fazer através de você. Mas você precisa estar atento ao que Deus está fazendo. Se você entrar neste lugar e ficar distraído, você entra seco e sai pior ainda. Você entra frio e sai congelado. Agora, se você entrar neste lugar e você ficar atento, ficar ligado no trono da graça, você percebe a manifestação de Deus que está acontecendo neste lugar. Deus está atraindo você para a presença dEle, como atraiu Moisés. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro do Evangelho de João 15,16. Eu não vou ler lá para não tomar tempo, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz uma grande verdade. Evangelho de João 15,16. O Senhor Jesus diz o seguinte: não fostes vós quem me escolhestes. Não fostes vós quem me escolhestes. No contexto do Senhor Jesus, havia algumas escolas de importantes rabis, importantes mestres. E como é que funcionavam essas escolas? O aluno remunerava o mestre. Então a pessoa remunerava o rabi Shamaí, ou remunerava o rabi Hilel, e ali ele tinha um compartilhamento de toda a sabedoria que aquele mestre tinha com ele. No caso, Paulo remunerou o rabi Gamaliel, esteve aos pés de Gamaliel, e Gamaliel lhe comunicou toda a sabedoria que ele havia acumulado ao longo da história. Esse era o contexto da época. E muitas pessoas hoje ainda se enganam. Pensam, não, eu aceitei Jesus porque eu precisava de uma mudança de vida. Eu aceitei Jesus porque eu estava no vício. Eu aceitei Jesus porque eu estava triste. E engano seu, engano meu, se eu pensar assim. Você não aceitou Jesus porque isso, porque aquilo. Você veio para Cristo porque Cristo te chamou. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo de Deus que bradou no meu coração. Foi o Espírito Santo de Deus que bradou no seu coração. E foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que te escolheu. Jesus exerceu para você a função de missionário. Ele foi até você e convenceu você. Ele foi até você e chamou você. Ele foi até você e libertou você das cadeias do demônio que estavam sobre a sua vida. Ele foi até você e libertou você do vício. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem veio até nós e nos chamou. O Filho do Homem que veio até nós e nos chamou, Ele nos envia. O Senhor nos envia, por quê? Porque primeiro Ele veio até nós. Ele nos chamou, Ele nos perdoou, Ele nos transformou, fez de nós nova criatura. Ele nos revestiu de poder. Aí Ele nos envia. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Abre a tua boca que o Senhor te enche. Abre a tua boca e compartilha com o mundo aquilo que Jesus fez na sua vida. O Jesus que te salvou, o Jesus que te resgatou, o Jesus que te purificou de todo pecado, o Jesus que te garante as mansões celestiais. Se essa igreja compartilhar, não vai caber dentro dessas paredes, vai ter que aumentar.
vai ter que comprar os vizinhos, vai ter que aumentar, vai ter que ir para outro lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus na tua boca não vai voltar vazia. Ela vai sair, vai produzir o fruto para o qual ela foi destinada. Abre a sua boca que o Senhor vai te encher. Fale acerca daquilo que Jesus é na sua vida. O Senhor atraiu Moisés, como o Senhor nos atraiu também. Através do quê? Da manifestação da sua glória. Da manifestação da sua glória. Do Espírito Santo de Deus que se manifesta neste lugar. Como línguas repartidas como que de fogo, como foi no dia de Pentecostes. Assim também o Espírito Santo de Deus se manifesta hoje, através da minha e da sua vida. A manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós, ela atrai pessoas. Quando você está andando na conformidade da palavra de Deus, conforme Paulo disse, andeis conforme a lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Quando você anda conforme a lei do Espírito, o Espírito Santo de Deus que se manifesta na sua vida, ele atrai pessoas para a presença de Deus. Ele chama seus parentes. Por quê? Você já teve essa experiência, com certeza, de você chegar num lugar novo, onde as pessoas não te conhecem ainda, e a pessoa olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente na sua forma de falar. Tem alguma coisa diferente na sua forma de agir. Tem alguma forma diferente na sua maneira de se expressar. Você já teve essa experiência? Eu já tive, pela misericórdia de Deus. De alguém perguntar, o que tem diferente em você? E eu olhar para a pessoa e dizer, não sou eu mesmo. Eu sou falho, eu sou pecador, como você. Mas o que tem diferente na minha vida é que pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E a chama do Espírito Santo de Deus está chegando até você. E o Senhor quer que você também seja templo e morada do Espírito Santo de Deus. Fazer missões é até a Itália, sim. Fazer missões é ir até a África, sim. Fazer missões é ir lá até o Nordeste, com certeza. Mas fazer missões é ter Deus na sua vida, aonde quer que você vá, aonde quer que você ande, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, no ônibus, no bairro, na rua onde você mora, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, e que as pessoas olhando para você, sintam a essência do Senhor Jesus Cristo na tua vida, nas tuas ações, nas tuas atitudes. Moisés foi atraído por Deus para a presença dele, e quando Moisés se vira, quando Moisés dá atenção, o que acontece? Deus brada. Quando Moisés se vira para ver aquela visão, Moisés concentrou toda a sua atenção. Presta atenção. Moisés concentrou toda a sua atenção naquela manifestação de Deus. E o que aconteceu quando Moisés assim o fez? Deus bradou: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, Moisés, Deus brado. A palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite: coloca a tua atenção no Senhor. Coloca a tua atenção total em Deus. Quando você entrar neste lugar, oferece um holocausto da tua vida. Como Paulo disse, nosso culto racional, nossa entrega total a Deus. Por quê? Quando você coloca toda a sua atenção em Deus, você silencia as vozes que estão ao redor. O mundo está cada vez pior, o mundo jaz no maligno. E existe hoje muitas vozes contra a igreja. Porque a igreja está sendo perseguida, sim. Porque está se levantando grande perseguição, com certeza. Porque está se levantando muitas pessoas, porque está tendo muitos escândalos, sem dúvida. Estão tendo muitos escândalos, estão tendo muitas manifestações contrárias à igreja. Só que se você colocar sua atenção no Senhor, se você se concentrar em Deus, naquilo que Deus está fazendo através da sua vida, naquilo que Deus está fazendo nesta igreja, Deus vai bradar diretamente a você. Deus vai se manifestar diretamente a você. Independentemente de toda a situação que está ao redor, Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Deus vai trazer libertação a vidas que estão cativas através de você nessa terra, quando você se concentrar em Deus, quando você estiver focado no Senhor. Aleluia. Quando você estiver totalmente centralizado na vontade de Deus para a sua vida, que foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés colocou sua atenção em Deus, Deus falou com ele. Só que Deus disse a ele uma coisa que
me chamou muita atenção e que eu quero compartilhar também, no sentido de nós termos um desenvolvimento disso, nós temos um avanço, uma melhora, um aprofundamento. Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, mas também o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muito bem, isso já é uma maneira pela qual Deus está se apresentando para Moisés, dizendo: eu não sou qualquer Deus, eu não sou um Deus do Egito, um Deus da Babilônia, ou um Deus da Suméria, ou um Deus dos... Não, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que chamou Abraão para andar por fé, o Deus que disse para Isaac não descer para o Egito, o Deus que chamou Jacó e mudou o nome dele para Israel. Eu sou esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que Deus não quer ser só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus quer ser o Deus de Moisés. Assim como no Salmo 91, você encontra o salmista falando acerca de um relacionamento mais profundo com Deus. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Aquele que diz: Ele é o meu Deus, está escondido na sombra do Altíssimo, está no esconderijo do Onipotente, e não teme qualquer tipo de levante que possa vir contra a sua vida. Porque quando vem o inimigo, quando se levanta o adversário, quando vem qualquer um tentar o derrubar, ele diz: o Senhor é o meu Deus. O Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Pai. Como o Senhor Jesus Cristo nos fez essa condição de ser chamados filhos de Deus. Então Deus nos chama, e Deus quer um relacionamento mais profundo conosco, para que nós, diferentemente de Moisés, nesse contexto, Deus não seja só o Deus do teu pai, Deus não seja só o Deus do teu avô, Deus não seja só o Deus do teu marido, Deus da tua esposa. Ele quer ser o seu Deus. Aleluia. Ele quer andar contigo na terra, e Ele quer te sustentar e te fortalecer, para que você possa fazer a obra dele. Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se apresentou para Moisés e disse mais: não chegues para cá da maneira como você está. Moisés fez certo, colocou a atenção em Deus, e estava caminhando para perto, estava querendo uma aproximação maior, estava querendo uma intimidade maior. Só que para você andar com Deus, você tem que andar do jeito de Deus. Você não pode andar do seu jeito. Veja, o Senhor nos salva da maneira como a gente está. O Senhor nos ama da maneira como nós estamos, de qualquer maneira. O Senhor, Ele não nos conheceu da maneira como nós estamos agora, cheiroso, bonito, arrumado, educado, falando bem, se comunicando bem. O Senhor nos conheceu todo sujo de pecado. O Senhor nos conheceu muitas das vezes abandonado, desprezado pelos demais, sem confiança de ninguém. O Senhor nos conheceu muitas das vezes com um nome que ninguém respeitava, nos conheceu numa situação que ninguém investiria tempo na nossa vida. Foi dessa maneira que Ele nos conheceu, e não somente isso, foi dessa maneira que Ele nos amou. O Senhor nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Foi Ele que nos amou primeiro. Aleluia. O Senhor nos amou daquela maneira, e da maneira como estávamos, as pessoas viam um fracassado, as pessoas viam um viciado, as pessoas viam um criminoso, as pessoas viam uma pessoa sem futuro, mas o Senhor via um pregador, mas o Senhor via uma dirigente do círculo de oração, mas o Senhor via um jovem para louvar na mocidade, mas o Senhor via alguém para adorar em espírito e em verdade, e sentir a sua presença, e ter a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos via a partir da perspectiva daquilo que Ele vai fazer na nossa vida, e não daquilo que nós éramos. Assim também Moisés, Deus atraiu a atenção de Moisés. Só que quando Moisés está se aproximando de Deus, Deus diz: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E outra: tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Não é porque a terra em si era santa, é porque Deus estava se manifestando naquele lugar. Assim também aqui é só uma construção, mas porque Deus está se manifestando neste lugar. Isso aqui é um altar de adoração.
Você é onde coloca a planta do seu pé. Ali pode ter milhões de demônios, mas quando você chega aqui, aquele lugar agora é um pedaço do reino de Deus na terra, porque você está levando Deus para aquele lugar. Quando você chega na sua família, pode ser que o demônio esteja trazendo influências malignas sobre muitos que estão ali, pode ser que ali esteja em trevas, mas quando você chega, você leva a luz para aquele lugar. Assim também Moisés estava diante de uma situação na qual Deus estava se manifestando ali. A glória de Deus estava presente ali. Aquele fogo que arde e não consome, porque é um fogo que consome o pecado. Aquele fogo que arde e não consome, que estava sobre aquela árvore, aquela sarça. E Deus estava manifestando-se naquele lugar. Então, por Deus estar ali, aquele lugar é santo. E por aquele lugar ser santo, Moisés teve que atender às exigências de Deus. Moisés teve que se adequar à vontade soberana, maravilhosa, poderosa de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você tudo que é necessário. Concentre-se naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Silencie todas as vozes ao redor e Deus vai te usar poderosamente, como fez com Moisés. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus, queira mais de Deus, queira saber mais acerca do Senhor. É o caminho certo, é tudo certo. Mas quando você quiser saber mais acerca de Deus, Deus vai te dizer aquilo que Ele quer de você. Deus vai exigir de você a maneira como Ele quer que você ande. Deus vai exigir de você a maneira como Ele quer que você se vista. Deus vai exigir de você a maneira como Ele quer que você fale. Deus vai exigir de você a maneira como Ele quer que você pense. Por quê? Porque Ele é Deus e eu sou seu servo. Porque Ele é o Senhor e eu o sirvo, em espírito e em verdade. Então, quando a gente se aproxima de Deus, Deus exige de nós que nós tiremos a sandália dos pés. Tirar a sandália dos pés é tirar aquilo que não agrada a Deus, é tirar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Pode ser até que seja algo que nem parece muito prejudicial, como Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque o que convém para mim é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Assim Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é quem? Meu pai é o lavrador. O que o lavrador faz? O lavrador poda. O lavrador chega naquela árvore e ele tira, arranca dela tudo aquilo que não deve estar nela. Ele arranca dela tudo aquilo que não pertence a ela, tudo aquilo que Ele não quer que esteja nela. Assim Deus arranca da minha e da tua vida aquilo que não agrada à vontade soberana dEle. Deixa Deus arrancar, deixa Deus tirar. Se a pessoa se afastar, não se assuste, é Deus tirando gente que não pode andar com você. Se alguma situação está difícil, não se perturbe, Deus está causando mudanças no quadro da sua história. Se alguma coisa está se apertando, está dificultando, não tema, permanece na presença de Deus. É o processo de Deus sobre a sua vida. Deus está te levantando como seu servo, Deus está te levantando como a sua serva, para que você esteja apto a atender a ordem de Deus. Assim também Moisés: você pode se chegar à minha presença, mas não da sua maneira, da minha maneira. Tira a sandália dos pés, tira aquilo que não me agrada, tira aquilo que não pertence a mim. Moisés se achega a Deus da maneira como Deus quer. Deus diz: eu ouvi a aflição do meu povo e por isso eu desci. Deus ele desce, Deus ele vem, Deus ele atende ao clamor do necessitado. Deus ele não ignora o clamor do necessitado. Deus disse a Moisés: eu desci por causa do clamor do meu povo. E aí ele diz a Moisés: vem a mim e eu te enviarei a Faraó para libertar o meu povo das garras da aflição do Egito. Moisés para frente vai ter todo um diálogo com Deus, vai ter todo um diálogo no qual ele tenta resistir, mas é inútil resistir à vontade soberana de Deus. O Senhor sempre vence essa discussão. Assim também eu e você não somos diferentes. A gente tenta resistir à vontade soberana de Deus, mas será inútil. Deus vai vencer essa discussão e nós vamos servir a Ele em espírito e em verdade. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser difícil. Vai ter tribulações, vai ter provas.
mas o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O seu braço forte está conosco, a sua vara nos consola, o seu cajado nos guia. Ele está conosco no meio desse vale, e Ele vai nos fazer vencer e glorificar o nome dEle, aonde quer que nós estejamos. Fazer missões é atender à vontade soberana de Deus para a minha e para a sua vida. Quando Moisés assim fez, Deus fez de Moisés um missionário. Eu agradeço a oportunidade e peço para que você também esteja atendendo à vontade soberana de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ô glória! Exaltado é o nome do Senhor.